encaminhado pelo técnico Renato Portaluppi, o mesmo que venceu por 3-1 a equipe do Fluminense no jogo de ida na Arena. Isso é a estatística do Grêmio. Se a gente levar em consideração a estatística do Grêmio neste ano, ô João, a vantagem pode ser ainda maior. Em apenas 2 partidas, o time não marcou pelo menos um gol em 2017. Daqui a pouco eu volto com mais destaques do Grêmio. Perfeitamente. Vamos a Recife agora, é isso? O João Venturi está com a gente, lá diretamente de Recife? Ou a Eduarda Pessinati? João Venturi, vamos lá, João Venturi está em Recife. Alô, João! Olá, amigos, bom expediente para todo mundo. Aqui no esporte, a vitória de virada sobre o Grêmio ontem trouxe uma motivação a mais para a equipe seguir viva na Copa do Brasil. Quarta-feira, compromisso contra o Botafogo. Jogo de ida, vitória dos cariocas por 2-1. 1-0 agora da Sport. Daqui a pouco a gente volta para trazer todas as notícias do Leão da Ilha e também ouvir uma entrevista com o atacante André, que ontem fez 3 gols. É isso aí, quarta-feira, depois de Fluminense e Grêmio, tem outro jogaço, hein? Sport Botafogo, dobradinha quente da Copa do Brasil, aqui no Fox Sport. Vamos falar do Fogão? É com você, Eduarda Pessinati. Olá, boa tarde a todos, bom expediente para vocês. E o Botafogo se reapresentou na tarde desta segunda-feira, depois de vencer o Bahia em casa por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. O compromisso agora, nesta quarta-feira, é jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, lá na Ilha do Retiro contra o Sport. Bruno Silva, autor do gol de ontem, é o desfalque para esta quarta-feira. Todas as informações do Botafogo eu trago para vocês daqui a pouco, aqui no Expediente Futebol. Até já! Tá legal, até já, Eduardo, esperamos você. Agora vamos até Porto Alegre. Wagner Martins tem as informações pra gente. Alô, Wagner! Tudo bem, João? Um abraço a todos. Pequenos detalhes separam Guto Ferreira do Internacional. A negociação está em evolução e ainda hoje o Inter pode anunciar de forma oficial Guto Ferreira como substituto de Antônio Carlos Zago. Mas quarta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, o Inter pode ter um técnico interino. Daqui a pouco, mais informações direto aqui de Porto Alegre. João. Tá legal, portanto o Guto Ferreira muito perto de ser anunciado como técnico do Internacional e o Bahia vai ter que procurar um outro treinador. Ernesto Valverde é o novo técnico do Barcelona, falaremos sobre isso também. E o goleiro de 23 anos, o brasileiro Ederson, está indo para o Manchester City, se tornando o goleiro mais caro da história do futebol. Maiores detalhes aqui no nosso programa daqui a pouquinho. Edmundo, bem-vindo. Tudo bem, animal? Beleza? Tudo ótimo, João. Foi um final de semana em que os times que não tinham tanta credibilidade no início do campeonato venceram e os que estavam liderando, né, no caso do Grêmio e Fluminense, perderam. Então, ficou bem bolado aí o Campeonato Brasileiro, mesmo com 3 rodadas apenas. Pois é, e rapaz, todo mundo fala Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, os favoritos ao título são só 3 rodadas, mas eles não estão lá nas cabeças não, hein? Oswaldo Pascoal já está lá em São Paulo para participar do expediente. Fala, Pascoal, tudo bem, Pascoal? Bom expediente para todo mundo. Alô, João, um abraço para todos. Cresce a expectativa para ver o Palmeiras nesse meio de semana jogando pela Copa do Brasil. Afinal de contas, qual é o time do Palmeiras? É aquele que jogou e bem da Libertadores da América ou esse no final de semana que não fez coisa nenhuma? Aliás, jogou muito mal na partida diante do São Paulo Futebol Clube. Pior do que isso, né? O goleiro do Palmeiras falhou novamente. E tem uma grande questão. Cuca não vai mudar. Praz vai ficar no gol do Palmeiras. Mas tem muito, mas muito mesmo o torcedor do Palmeiras questionando essa situação. É isso aí. PVC também com a gente aqui no Expediente Futebol, depois de retornar lá de Estocolmo, onde esteve na final da UEFA Europa League. PVC de novo na bancada do Expediente. Alô, PVC. Estou curioso pela definição dessa abertura, a saída do Guto Ferreira do Bahia, provavelmente para acertar com o Internacional. Ontem eu tinha a impressão que o Guto não sairia, porque o Bahia tem uma trajetória de crescimento e o Inter não está acertando o caminho. Mas o Guto claramente é um nome, como disse o Wagner agora há pouco, é um nome que o Internacional deseja. Tem uma multa de aproximadamente 600 mil reais que o Inter pode pagar para liberar o Guto. De certa maneira, para o Guto Ferreira, que já foi campeão da Copa do Nordeste, ele sai porque é difícil ter mais do que ele já ganhou. Acho a melhor escolha para o Inter, mas não sei se é a melhor escolha para o Guto Ferreira. Tomara que seja. E vai abrir um espaço
Daqui a pouco a gente vai começar a circular, provavelmente vai começar a pensar em quem vai ser o próximo técnico do Bahia, desde que se confirme de fato a saída do Guto. É isso aí, vamos aguardar aí imagens do Guto Ferreira, que o Wagner Martins trará detalhes a qualquer momento, pode ser anunciado como técnico do Internacional, ele que estaria voltando para casa, né? Porque o Guto fez um trabalho no início de carreira também na base do Internacional, então ele conhece bem o Beira-Rio. Só um detalhe, João, se confirmar o Guto no Inter, não por causa dos clubes nesse caso, mas será a terceira mudança de técnico de times da Série A em 3 rodadas de Brasileiro. Já? Não por culpa dos clubes nesse caso. O Ney Franco foi demitido do Sport por causa da Copa do Nordeste. O Paulo Autuori passou a ser diretor de futebol, Eduardo Batista estreou no Atlético Paranaense. E o Guto Ferreira pode sair do Bahia a qualquer momento. Se continuar nesse ritmo, vamos lá para o Guinness. Alô, Eugênio Leal, bem-vindo ao programa, Eugênio. Tudo bem, João? Boa tarde para você, para os amigos. Ontem um desabafo do técnico do Atlético Mineiro, o Roger Machado, me fez ficar pensando muito sobre o jogador de futebol brasileiro. Ele preocupado que está, acho que como toda a torcida do Atlético, com o sistema defensivo do Atlético, que sabe atacar muito bem, mas que defende mal e que ontem quase perdeu um jogo em casa para a Ponte Preta, ele falou, olha, eu não quero empilhar volantes no meu time, nem encher de zagueiros. Mas todo mundo tem que entender que precisa ajudar na marcação. E aí, será que ele consegue fazer isso? Ou será que ele vai ter que tirar os talentos do time para ter um time mais competitivo? Já fez isso, já começou a fazer. Ao colocar o Adilson no time, trazer o Elias para o lado direito, no que é copiado e seguido, por exemplo, pelo técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, que ontem botou o Hudson pelo lado direito do campo, um volante. E outros clubes fazem isso, o Bruno Silva no Botafogo já faz desde a época do Ricardo Gomes, né? Lá no Grêmio o Ramiro faz desde a chegada do Renato, e isso não é novidade no mundo, mas a gente vê times que têm um potencial muito bom ofensivo, tendo que tirar jogadores de qualidade para colocar volantes, por quê? Porque os atacantes não estão ajudando na marcação. Será que quando vão para a Europa esses caras aprendem a ajudar na marcação? Ou só aqui no Brasil que eles não querem marcar? Pode ser. Isso é uma boa discussão, um bom tema trazido aqui pelo nosso Eugênio Leal. Tem a classificação aí do Campeonato Brasileiro, porque eu guardei esse tema para o nosso querido. Vai sair de férias, rapaz. Vai nos abandonar por um tempo, sentiremos todos saudades dele. Mas então vamos aproveitá-lo aqui hoje no Expediente Futebol o máximo possível. Leandro Quesada, muito bem-vindo. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro. Quesada. João, analistas às vezes analisam errado, né? Projetam errado, falam bobagem, erram. Não é o seu caso. Acham que são donos da verdade, não é exatamente o meu caso. Pode botar aí, pode botar. Olha ali, Quessadinho, olha ali, Quesada. Pode botar. Olha lá, Quesada. Pode botar para mostrar para mim que é verdade. Tá ali pequenininho. Tá ali. Enche, é melhor do que eu no ar. Você quer vamos lá, velho, que eu vou falando em cima. Toda? Que eu não tô enxergando direito. É isso o Corinthians tem 7 pontos, o Cruzeiro 7, Quesada. O Grêmio 6, o Coritiba 6, o São Paulo 6, João, Fluminense 6. Nada é definitivo, estamos no início só do campeonato. Só que é aquilo que eu chamo de potencial para fazer a reviravolta. Por exemplo, é óbvio que é melhor ter esses 7 pontos de Cruzeiro e Corinthians do que não ter nenhum. Fato. Mas se você olhar lá para o final da tabela, qual é o potencial do Atlético Goianiense, por exemplo, de dar uma reviravolta e brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Eu tenho a impressão de que é muito pequeno, né? Então, é isso que eu digo. Então, você precisa ver o potencial. Por exemplo, o Atlético Mineiro está fazendo uma grande campanha, o Palmeiras está fazendo uma grande campanha, o Palmeiras não está fazendo uma grande campanha, mas veja o potencial desse time para brigar pelo título. Né? Então, acho que é assim que a gente tem que analisar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas não há dúvida que a gente não pode desmentir aquilo que está aí para todo mundo ver, né? A campanha do Corinthians é extremamente sólida, fez um excelente Campeonato Paulista. Pelo menos para mim foi uma grande e grata surpresa essa volta do Corinthians em grande estilo nessa temporada de 2017, e tudo tem a ver com o Carille. Agora, você que está aí, não pense que foi algo pensado, não. Porque o Corinthians tentou de 10 a 15 treinadores antes de olhar para o Carille e ver que esse cara estava 7, 8 anos trabalhando com o Mano, com o Tite, depois com o Mano outra vez, depois com o Tite outra vez. Ou seja, às vezes, sem querer, a coisa dá certo, né? Se tivesse feito isso no ano passado, embora o presidente do Corinthians diga que o Carille não estava preparado para assumir o Corinthians no ano passado, acho estranho, né? Porque será que em 8 meses ele conseguiu dar um up na carreira a ponto de estar pronto para treinar o Corinthians? Acho que não é por aí, não é? Mas se tivesse assumido o Corinthians lá,
provavelmente o Corinthians teria disputado com mais afinco uma vaga para a Libertadores da América, que renderia mais dinheiro, mais bilheteria, melhores patrocinadores. Enfim, eu tiro o chapéu para o Carille, porque o trabalho desse cara realmente é excepcional até aqui. Agora, achar que o Corinthians vai ser campeão brasileiro, nós temos ainda 30 e poucas rodadas. Mas quem vai ser? Não. Sei lá. Será que vai ser o Corinthians? Eu não tenho bola de cristal, não. E só um detalhezinho rápido do Internacional. Desde a saída do Argel no ano passado, se o Guto for confirmado, será o 6º treinador do Internacional. Rapidinho, o Argel, Falcão, Celso Rotti, Lisca, Zago e o 6º agora. Em um ano. Do Argel até aqui não deu nem um ano. 6º treinador do Internacional. Mudou diretoria, o time foi para a 2ª divisão, disseram que ia mudar o conceito de trabalho e de gestão de futebol. 6 treinadores em um ano. Não vai dar certo esse Internacional se continuar desse jeito. Agora, olha só, nós vamos continuar nesse tema, inclusive vamos lançar a nossa enquete para abrir o programa. O Corinthians vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, na sua opinião? Vai. É F sim, vai. É F não. Sim ou não? Eu quero saber a opinião de todos os nossos companheiros aqui. Mas antes, uma informação de momento e a fonte é oficial. Está no Twitter do Esporte Clube Recife. O Sport, como eles falam por lá, tem novo treinador. Ele voltou! Está de volta ao futebol brasileiro. Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Sport. Nós vamos mostrar lá o Twitter oficial do Sport. O clube divulgou e é oficial. O Luxa está de volta, minha gente. Bom futebol. Tomara que seja uma trajetória de muito sucesso dele no esporte, para que ele faça um grande trabalho, vai ser bom para o esporte, vai ser bom para o Luxemburgo. Tomara que funcione. O Luxemburgo fez trabalhos discutindo no ganho título brasileiro desde 2004, né? Mas nesse período, que eu discuto muito o que aconteceu com o Vanderlei nesse período, mas, por exemplo, em 2012, ele fez uma pontuação no Grêmio 3º colocado, que é a pontuação superior ao do Flamengo campeão brasileiro de 2009. Ou seja, com a pontuação do Grêmio em 2012, ele podia ter sido campeão brasileiro. Então, tomara que funcione, tomara que seja um grande retorno para o Vanderlei e para o esporte. Pois é, Edmundo, e essa volta aí do Luxemburgo, que você conhece tão bem, foi seu treinador durante tanto tempo? Conheço muito bem, torço por ele, mas espero que ele mude o seu pensamento, né? Na entrevista no Aqui com Beija, ele disse que não precisava mais ir a campo. Talvez esteja aí o segredo do insucesso dele durante esses anos. Tomara que ele volte a campo, porque dentro do campo ele me ensinou bastante, por isso que em todos os lugares que vou, digo que foi o melhor treinador que já tive. Acho que é uma escolha excelente para um time que tem tudo para fazer uma brilhante campanha. Porque o Leão da Ilha do Recife tem uma torcida maravilhosa, tem jogadores espetaculares como Richelli, Diego Souza e outros, mas que vive um momento difícil, um momento turbulento que talvez, depois da vitória de ontem, a virada heróica contra o Grêmio, líder do campeonato, possa voltar aos momentos de glórias que... nessa temporada ainda não apareceu. Eu torço para os dois, tanto para o Esporte Clube Recife, tanto para o Vanderlei Luxemburgo, mas precisa trabalhar. Sem trabalho não se ganha nada na vida. É isso aí, Luxa está de volta, Eugênio Leal. E eu entendo, assim, nas palavras aqui dos colegas, né, muito respeito pela história do Luxemburgo, pelo que ele já fez no futebol. Mas eu temo muito que essa seja, assim, uma pá de cal na carreira dele, assim, porque ela vem caindo. A olhos vistos. Isso daí não é... E o Luxemburgo tem demonstrado nas últimas entrevistas dele um certo desequilíbrio emocional e tá meio que fora do foco do que tem acontecido no futebol. Posso estar enganado. Pode ser que ele chegue lá e arrebente no esporte, que é um clube que não vem conseguindo manter boas médias de apresentação nos últimos anos. Tem se mantido na primeira divisão, mas abaixo do que os seus elencos permitem. Não sei, sinceramente, não me anima, não me parece uma grande aposta, que é alguma coisa que vai revolucionar o futebol do esporte, que vai dar uma guinada. Não tenho essa leitura. Gostaria de ter diferente, respeito muito a história do Vanderlei, que ele já fez no futebol, mas os últimos anos não me permitem ler dessa forma.
E aí, Quesada? Eu encaro como a última grande chance aí do Luxemburgo voltar a ser um treinador de respeito, né? Porque nesse momento ele está quase caindo no ostracismo. Há um tempão a gente não ouve falar no nome dele. Fizemos uma entrevista recentemente com ele e ele mostrou realmente que estava a fim de mudar, depois daquela primeira conversa com o Benja, né? De que o treinador tem que ficar no escritório enquanto outros treinam lá a equipe. Eu acho que se ele não mudar, como o Edmundo falou, o comportamento, aí não adianta. Aí não é a questão de treinar o esporte. Se ele tivesse comportamento treinando o Flamengo, o Corinthians, o Grêmio, o Palmeiras, não vai dar certo. A diferença do Luxemburgo é ele estar no dia a dia, né? Ele observar o que está errado, o que não está, mexer no esquema tático, treinar um esquema diferente. Se ele ficar deixando para o assessor, aí para o assistente, com todo respeito ao assessor, o assistente dele, aí não precisa gastar a bala que vai gastar para ter um treinador que não é barato, não é? E não precisa ter o Luxemburgo com todo o seu conhecimento. Se o Luxemburgo tiver só focado no futebol, esquecer as coisas periféricas, eu acho que tem tudo para a gente acompanhar aí o ressurgimento, na minha opinião, do maior treinador, no auge do maior treinador que o Brasil já teve. Olha aí, vamos então a Recife. O nosso companheiro João Ventura está lá no CT do Esporte e eu imagino a repercussão dessa informação já por aí, João Ventura. Bem-vindo mais uma vez ao programa. Valeu, João. Um abraço para você, todo mundo que acompanha o Expediente Futebol. Pois é, a notícia acabou de sair por aqui também. A assessoria de imprensa do esporte acaba de confirmar, então, Vanderlei Luxemburgo como novo comandante da equipe. A programação é o seguinte: o Vanderlei é aguardado amanhã, aqui mesmo no CT. Deve acompanhar a atividade exatamente neste campo ao lado de onde nós estamos, e é o último treino do esporte antes de encarar o Botafogo quarta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A gente ainda não sabe se nesse jogo o Vanderlei já vai comandar a equipe na beira do gramado ali ou se ainda vai ser o Daniel Paulista. O Daniel que foi muito bem no jogo de ontem, né, do esporte contra o Grêmio. O esporte conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, e que vitória, uma vitória de virada, saiu perdendo por 2-0 e conseguiu reverter essa vantagem e acabou terminando a partida vencendo por 4-3. Chegou a abrir 4-2 e aí tomou mais o gol, 4-3, uma vitória bastante comemorada para abrir a semana com uma motivação lá em cima, até porque quarta-feira tem esse jogo decisivo para o esporte, jogo de ida no Rio de Janeiro, vitória do Botafogo por 2-1, o esporte até largou na frente, tomou a virada. Agora, quarta-feira, 1-0 aqui dentro de casa da Esporte. Qualquer empate dá Botafogo, e aí, dependendo dos outros resultados, a gente vai ver quem acaba se classificando. Para esse jogo de quarta-feira, uma boa notícia: o Diego Souza, ele não enfrentou o Grêmio no jogo de ontem, estava sendo poupado por dores no pé. O Diego Souza treinou normalmente com os jogadores reservas durante hoje à tarde. A gente até acompanhou um pedacinho da atividade e o Diego Souza aparentou estar 100% recuperado e vai para o jogo. Agora a nossa dúvida, João e amigos, é saber se Vanderlei Luxemburgo já vai comandar a equipe a partir de quarta-feira. A gente deve ter mais notícias em relação à assinatura de contrato, duração de contrato, como vai funcionar tudo isso no decorrer das próximas horas ou até nesta terça-feira. São ainda informações que estão chegando para a gente ainda não tem todas as informações em mãos, mas a notícia está confirmada então de que Vanderlei está garantido no esporte. Elogiou muito a torcida do esporte, disse que sempre foi muito difícil jogar na Ilha do Retiro e que vai usar disso a favor da equipe para conseguir fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e quem sabe também na Copa do Brasil, né? Se o esporte seguir adiante, passando pelo Botafogo, automaticamente já está nas quartas de final. Para o jogo desta quarta-feira, amigos, inclusive com transmissão do Fox Sports, uma programação super bacana feita aí pela diretoria rubro-negra, foi porque está chovendo muito aqui em Pernambuco já ao longo dos últimos dias. Inclusive, o governador do estado até decretou estado de calamidade em 13 cidades pernambucanas. Tem muita água, hoje a gente até teve alguma dificuldade para sair do aeroporto, várias ruas estão inundadas, alguns táxis não conseguem chegar nem sair do aeroporto. E então, para esse jogo de quarta-feira,
como muitas famílias estão desalojadas, o ingresso para assistir ao jogo é 1 quilo de alimento mais R$20, ou seja, um preço bastante acessível, e todos esses alimentos serão revertidos às famílias que perderam suas casas e aqui agora estão em alojamentos, em abrigos provisórios. Essas são as informações iniciais aqui do CT do Esporte em Recife. Daqui a pouco a gente volta para ouvir um trechinho da entrevista coletiva do André. Falou hoje por aqui, super contente, bastante motivado por esses 3 gols. Ele que liderou a vitória do Sport sobre o Grêmio na noite deste domingo. João? Perfeito, rapaz, depois de uma vitória como essa, 4-3 diante do Grêmio, né? Embora o Grêmio tivesse ali com uma equipe alternativa, mas foi uma vitória importante do Sport. E agora, com o anúncio do Vanderlei, eu não tenho dúvida que a ilha estará lotada, vai ser aquele caldeirão que a gente conhece, por essa causa aí social, humanitária tão importante aí, que tem que encher mesmo. Qualquer novidade é só chamar a prioridade para você de Recife, João Venturi. Ô Pascoal, você também conhece bem o Lucha, hein? Lucha tá de volta, Pascoal. E eu, inclusive, João, se você me permitir, eu na sexta-feira tive a oportunidade de conversar com o Vanderlei Luxemburgo, sexta-feira à noite. E eu, conversando com ele, perguntei: Vanderlei, já está definida essa história com o Sport? Ele falou: Pascoal, eu não tenho nenhum problema. Para mim, assim, o tempo de contrato, pelo que ele me disse, são 2 anos e meio. O valor que vai receber de salário está tudo acertado, tudo definido. O que faltam são os planos da diretoria para o futuro do Sport Recife. Eu falei: mas como assim? O Sport já tem um bom time. Ele falou: não, eu quero um time melhor. Eu quero um time para ficar entre os melhores do Campeonato Brasileiro. Eu quero um time para disputar olho a olho, a disputa mesmo da Copa do Brasil. Quero que o Sport transforme a ilha num alçapão para que os adversários, como eu fui lá e sei como é que é, ele dizia isso, a pressão em cima dos adversários que vem da arquibancada, fazer daquilo realmente um estádio para que os torcedores transformem o estádio num caldeirão para que os adversários sintam pressão jogando em casa. Eu tenho planos para o Sport que eu apresentei para a diretoria. Se eles fizerem parte desse plano, melhorarem o time, construírem ainda na Ilha do Recife, lá na Ilha do Retiro em Recife, um estádio que dê melhores condições para o trabalho, o centro de treinamento é bom, os jogadores são bons, mas eu quero mais, eu quero voltar ao futebol brasileiro, treinar o esporte e botar o esporte no cenário nacional. Esse é o sonho do Vanderlei. Aí eu perguntei: mas Vanderlei, e aquela história de ficar na sala? E você falou: nada disso, Pascoal, eu vou trabalhar normalmente, vou entrar em campo, vou trabalhar. Eu senti o Vanderlei, na conversa que tive com ele pelo telefone, muito animado. Aquela animação que eu já não sentia no Vanderlei há um bom tempo. Não teve conversinha, não sei, vou ver, não. Ele foi muito direto. Eu quero montar um time para chegar entre os melhores do Campeonato Brasileiro, quero montar um time para chegar na Copa do Brasil e, se for possível, até ganhar. Então ele quer encaminhar uma situação nesses 2 anos e meio do contrato que ele deve acertar com o esporte para transformar o esporte, para mudar o degrau do esporte no cenário brasileiro. E eu senti realmente uma empolgação muito grande. Eu espero que ele tenha nessa empolgação, porque ele dentro do campo, o Edmundo, eu era repórter, o Edmundo jogava, o Quesada também, né? A gente via o trabalho dele em campo, acertando o time, como é que ele queria que o time jogava, aquela montagem que ele fazia do time, tanto no Palmeiras, em todas as equipes que ele participou, no Corinthians, em todos os outros. Então, a gente sabe como é que ele monta time. Com essa empolgação que ele me mostrou, me transpareceu, espero que isso seja colocado em campo e que ele possa estar com essa animação. Seria sensacional. Ô, João, e é interessante porque uma pessoa do nosso métier esportivo conversou com o Luxemburgo no sábado, e o Luxemburgo estava na dúvida se ia acertar ou não com o Sport Recife, dentro exatamente disso que o Pascoal está explicando, a tal da ambição. Qual é a ambição do esporte para o restante dessa temporada? Ou seja, o Luxemburgo não quer só ir lá treinar o time, não. Ele quer almejar alguma coisa. De repente, a vaga para Libertadores, e quem briga por vaga na Libertadores, consequentemente, está ali no bolo para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Até consideramos, né, Edmundo, que o time é um bom time, só que o elenco não é um elenco assim vistoso. Por isso que eu acho que o trabalho do Luxemburgo vai ter que aparecer mais do que nos últimos clubes que ele dirigiu. Ou seja, vai ter que realmente arregaçar as mangas e trabalhar
de pertinho ali, né? Todo dia, cedinho, conversando com jogadores, fazendo coisas diferentes para tentar aplicar isso nos jogos da equipe do Sport Recife. Ele garantiu para o Pascoal que ele vai botar a mão na massa lá. Se fizer isso, é um dos profissionais mais competentes que eu já tive a oportunidade de trabalhar. O Sport tem uma peculiaridade que é de recuperar jogador, né? O Rogério Tamão no São Paulo vai para lá, arrebenta. Oswaldo Tamão no Fluminense vai para lá, começa a jogar bem. O André Tamão no Sport vai para lá e se recupera. Enfim, pelo menos foi isso que aconteceu no jogo de ontem. Enfim, é um time com seriedade que eu ouço maravilhas do Diego Souza quando está aqui no Rio, né, de férias, jogando futebol. Ele fala: Edmundo, você não faz ideia do que é jogar no Sport. É tão bom quanto nos grandes centros. Só que o Sport precisa de uma nova conquista, como aconteceu em 87, para voltar a brilhar no cenário brasileiro. Com a contratação do Vanderlei, é possível que isso aconteça, né? Mas eu espero de fato que ele possa cumprir a promessa feita ao Pascoal. E em 2008, né? Ganhou a Copa do Brasil, né? Inclusive em cima do Corinthians, né? Do Mano Menezes. Do Mano Menezes. Foi o último grande. Com o Nelsinho Batista. Com o Nelsinho Batista. O Eduardo Batista era o auxiliar dele. Boa sorte então, Luxemburgo. Boa sorte para ele, que consiga aí retomar a sua carreira e que o Sport também se dê muito bem com o Lucha. Portanto, está confirmado, o Luxemburgo é o novo treinador. Será que vai estrear na quarta-feira? Quarta-feira, rodada dupla de Copa do Brasil no Fox Sports, 7h30 da noite, Maracanã, Fluminense e Grêmio. E depois, na Ilha do Retiro, tem Sport e Botafogo. Você vai acompanhar aqui nos canais Fox Sports e pode ser a estreia do Vanderlei Luxemburgo. Vamos relembrar a nossa enquete? A gente estava começando aqui o papo do programa, mas aí surgiu a notícia e, é claro, a gente deu prioridade a ela. O Corinthians vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? É F sim, é F não. Qual é a sua expectativa, você que está acompanhando a gente? Quero saber a opinião aqui dos meus companheiros. É muito cedo para falar ou vocês acham que esse trabalho do Carille já mostra uma solidez que dê para pensar nisso? Que num campeonato de pontos corridos o Corinthians pode sim almejar até pensar em título. O que vocês acham? Eu acho que o Corinthians precisa empatar menos. Acho que a vocação desse Corinthians é brigar por Libertadores. O Corinthians é o time grande do Brasil que menos perdeu no ano. Perdeu 2 jogos só. Só para o Santo André, em casa, e para a Ferroviária, fora de casa, com um pênalti que a bola voltou no braço do Alain Mineiro. Então o gol foi irregular. A derrota fora de casa. Mas é um time que empata muito, tem 11 empates no ano. Em pontos corridos isso aí não funciona, né? Você vai jogar em casa contra a Chapecoense e empata, isso aqui te tira a pontuação. Se a gente for olhar para trás, são 8 vezes no Campeonato de Pontos Corridos em que o líder na terceira rodada teve 9 pontos. Nenhum deles foi campeão. Um deles foi rebaixado, o Paraná Clube. Líder na terceira rodada que foi campeão brasileiro, o Cruzeiro de 2003 era um dos líderes com 7 pontos. Então não adianta você pegar a classificação da terceira rodada e pensar que vai ser a classificação da 38ª. A história indica que não será. Tem um longo caminho. Agora, a vocação desse Corinthians, me parece, é brigar por Libertadores. E se um pouquinho de um acréscimozinho ali, pode brigar pelo título, mas acho que a vocação hoje é Libertadores. Né? O Edmundo acho que dá, Edmundo. Eu acho que o Corinthians vai brigar pelo título sim. Nós discutimos aqui na última palavra, na semana passada, porque tinha um questionamento do Benjamin, esse time vai chegar. E aí eu questionei, falei, pô, quem é favorito? Aí ele falou Flamengo, por exemplo. Flamengo é um dos favoritos, certo? Sim. Aí eu botei Cássio com Muralha, ele votou no Cássio. Eu botei Fagner com Pará, ele votou no Fagner. Aí eu botei Pablo com Hever, ele votou no Pablo. Eu achei até que ele estivesse de brincadeira. Aí eu botei Balbuena com Vaz, ele votou no Balbuena. Aí eu botei Arana com Trauco, ele voltou no Arana. A defesa do Corinthians é melhor. Aí, enfim, aí botou Gabriel com Márcio Araújo, ele votou no Gabriel. Rapaz, já tem 6-0 aí. Aí a gente chegou à conclusão que, tirando Paulo Guerreiro e Diego, no atual elenco, pode chegar o Everton Ribeiro, o Conca pode estrear a qualquer momento, mas tirando o Guerreiro e Diego, o time do Corinthians é melhor. Então, se o Flamengo vai brigar pelo título, para mim, o Corinthians briga pelo título. Ou seja, individualmente é melhor e quando você fala de time, né, de formação de time, é um time melhor. E aí vale lembrar que nem sempre você tem
os melhores jogadores e tem o time melhor. Às vezes você tem ótimos jogadores, mas o técnico não consegue, dentro daquela característica, montar um time competitivo. Eu falei nesse isso caso, em função do desempenho em 2017. Sim. Vale a lembrança também do seguinte, no ano passado, eu acho que a vocação desse time é brigar por Libertadores, mas vamos voltar, fazer o advogado do diabo comigo mesmo. No ano passado, quando terminou o primeiro turno, que o Tite tinha saído fazia pouco tempo, o Cristóvão tinha assumido, o Corinthians estava 2 pontos abaixo do líder. É um outro time, mas a formação tática foi recuperada. A maneira de jogar foi recuperada. Também era um time que empatava muito e estava 2 pontos abaixo do líder. Depois degringolou tudo, com mudança de técnico, caiu o Cristóvão, veio o Oswaldo, caiu o Oswaldo, voltou o Carille. Mas era um time que brigava pelo campeonato no finalzinho do primeiro turno do ano passado, com uma estrutura tática parecida. Com estrutura tática só não, vamos lá. Cássio estava lá, Fagner estava lá, Balbuena estava lá, Arana estava lá, não era titular, mas estava lá. Gabriel estava lá, o Maicon não estava, o Pablo não estava. O Jadson não estava. Gabriel não estava. Rodriguinho estava, né? Rodriguinho estava, Romero estava, o João não estava. Então você tinha 7 titulares iguais. Chegaram o Jadson, Gabriel, e o Maicon voltou, né? Você tinha 7 titulares iguais. 7 titulares iguais. Que a diferença, inclusive, em relação se você pegar o Palmeiras que jogou contra o São Paulo, tem 5 titulares diferentes. Por isso que eu digo que se o Carille tivesse... um time por 11 jogadores. A gente está pensando no Campeonato Brasileiro de 38 rodadas e a gente precisa de elenco. Se você tirar o Jô, o Rodriguinho e o Jadson, esse time do Corinthians não faz absolutamente nada. Eu acho que a vocação é a questão. Tá arrumado, tem uma filosofia de jogo, tá encaixadinho, é um time defensivamente seguro e tal, ok, ponto. Com o que tem hoje, tá ganhando de 1-0. Ou o time ganhava também 1-0. Mas é pouco. Tá ganhando de 1-0. E esse é um questionamento da torcida, viu, Eugênio? Essa é a questão. Torcida também já fala assim, mas toda hora 1-0? Isso, toda hora 1-0? Não, é assim, é 1-0 só. Mas é melhor ganhar de 1-0 do que perder de 1-0. Tira duas dessas peças. Esse time vai ganhar de 1-0? Não vai ganhar mais de 1-0. Vai começar a empatar e perder. Esse é o problema. A gente tem que projetar um campeonato em que você tem, por exemplo, hoje sai o jogo, quem entra? É o Casim? Não vai fazer a mesma função. Não vai fazer a mesma função. Não, depende. Eu acho que a vocação desse time, pra mim, é brigar por vaga na Libertadores. Levando em conta que vaga na Libertadores é 6º lugar. Sim, ok, eu concordo com você. Eu acho que é por aqui. Também é meu pensamento. Agora, eu acho que você tem uma estrutura tática montada, se você tira o Jô e entra o Casim, você tira o Rodriguinho, puxa o Jadson pra dentro e entra o Cleison, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas um time que está estruturado, ele caminha de uma maneira mais tranquila, ele sofre menos os buracos. Ele já está no limite, entendeu? Mas eu não concordo. Desculpa, ele já está no limite. Eugênio, eu acho que numa estrutura bem armada, Marquinhos Gabriel vai, Giovanni Augusto vai, o Cleiton vai. Aí você começa a achar... O Cleison também. O Cleison vai. O Casim vai. Eu concordo com o PVC, com uma estrutura bem armada, um time, eu acho você não pode perder... Jogando no limite. Oi? E o jogo ainda mais difícil pelas características de jogo dele. O Casim não tem as características do jogo. O jogador... Por exemplo, que joga de trás, corre pro gol, que faz o pivô, que se movimenta, que abre. Hoje não tem outro no Corinthians. O Pablo não jogou a última partida. O Corinthians depende muito da movimentação do jogo hoje. O Pablo não jogou a última partida. Ele jogou o Pedro Henrique. O Balbuena não jogou. Não tô colocando atrás, não. O Balbuena não jogou. Pra mim são esses 3 homens. Eu sei, cara. São os mais importantes do time. Mas eu não... Você pode botar o Giovanni Augusto, vai jogar um dia, Marquinhos Gabriel vai jogar o outro. De repente ele saindo por um longo período. Uma sequência de jogos de um desses pode acabar encaixando, mas... Um jogo, 2 jogos, não acho que ele mantenha essa... Por quê? Porque a gente sabe, já foi dito aqui pelo Quesada, que tem times ali atrás com muito mais potencial de elenco para crescer na competição.